E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos para a nossa segunda aula de técnica de redação da Escola Técnica para a Saúde. Então, o título do texto, Definição de Saudade, do médico cancerologista Dr. Rogério Brandão. Como médico cancerologista, já calejado com longos 29 anos de atuação profissional, posso afirmar que cresci e modifiquei-me com os dramas vivenciados pelos meus pacientes. Não conhecemos nossa verdadeira dimensão até que, pegos pela adversidade, descobrimos que somos capazes de ir muito mais além. Recordo-me com emoção do Hospital de Câncer de Pernambuco, onde dei meus primeiros passos como profissional. Comecei a frequentar a enfermaria infantil e apaixonei-me pela oncopediatria. Vivenciei os dramas dos meus pacientes, crianças vítimas inocentes do câncer. Com o nascimento da minha primeira filha, comecei a me acovardar ao ver os sofrimentos das crianças. Até o dia em que um anjo passou por mim. Meu anjo veio na forma de uma criança, já com 11 anos, calejada por 2 longos anos de tratamento diversos, manipulações, injeções e todos os desconfortos trazidos pelos programas de químicos e radioterapias. Mas nunca vi o pequeno anjo fraquejar. Via chorar muitas vezes. Também vi medo em seus olhinhos. Porém, isso é humano. Um dia cheguei ao hospital cedinho e encontrei meu anjo sozinho no quarto. Perguntei pela mãe. A resposta que recebi, ainda hoje, não consigo contar sem vivenciar profunda emoção. Tio, disse-me ela, às vezes minha mãe sai do quarto para chorar escondido nos corredores. Quando eu morrer, acho que ela vai ficar com muita saudade. Mas eu não tenho medo de morrer, tio. Eu não nasci para esta vida. Indaguei. E o que a morte representa para você, minha querida? Olha, tio, quando a gente é pequena, às vezes vamos dormir na cama do nosso pai e no outro dia acordamos em nossa própria cama, não é? Lembrei das minhas filhas, na época crianças de 6 e 2 anos. Com elas eu procedia exatamente assim. É isso mesmo. Um dia eu vou dormir e o meu pai vem me buscar. Vou acordar na casa dele, na minha vida verdadeira. Fiquei empigaitado, não sabia o que dizer. Chocado com a maturidade com que o sofrimento acelerou a visão e a espiritualidade daquela criança. E minha mãe vai ficar com saudades, emendou ela. Emocionado, contendo uma lágrima e um soluço, perguntei. E o que significa... Desculpe, gente. E o que a saudade significa para você, minha querida? Saudade é o amor que fica. Hoje, aos 53 anos de idade, desafio qualquer um a dar uma definição melhor, mais direta e simples para a palavra saudade. É o amor que fica. Meu anjinho já se foi há longos anos, mas deixou-me uma grande lição que ajudou a melhorar a minha vida, a tentar ser mais humano e carinhoso com meus doentes, a repensar meus valores. Quando a noite chega, se o céu está limpo e vejo uma estrela, chamo pelo meu anjo, que brilha e resplandece no céu.
Imagino ser ela uma fulgurante estrela em sua nova e eterna casa. Obrigado, anjinho, pela vida bonita que teve, pelas lições que me ensinaste, pela ajuda que me deste. Que bom que existe a saudade. O amor que ficou é eterno. Então, pessoal, a partir desse texto vocês têm algumas questões. E essas questões a gente vai fazer a correção neste momento. Bom, a primeira pergunta diz assim: o autor narra um acontecimento que marcou a sua vida de maneira profunda. Que acontecimento é esse? Por que foi marcante para ele? Então, ele narra o quê? Ele narra um acontecimento dentro do hospital que ele trabalhava. Então, partimos, desse fato e podemos respondê-la da seguinte maneira. O autor narra o dia em que conheceu uma menina vítima de câncer e a quem ele se refere como um anjo. A experiência de cuidar daquela criança, amadurecida espiritualmente, em função da sua dor, o fez enxergar a própria vida de uma outra forma. Essa seria a resposta. A2 diz o seguinte: explique a seguinte passagem do texto, onde diz: não conhecemos nossa verdadeira dimensão até que, pegos pela adversidade, descobrimos que somos capazes de ir muito mais além. Então, se formos pensar, nós, seres humanos, nós sabemos que quando temos algum problema, alguma adversidade, pensemos que não vamos conseguir enfrentar. E depois que passamos por isso, a gente consegui. E isso é um amadurecimento e também é um aprendizado. Nessa resposta, a gente busca ressaltar que diante de uma grande adversidade, as pessoas podem se tornar mais humanas, capazes de aprender com as suas próprias dores e também com as dores alheias. Na questão 3, diz o seguinte: com qual objetivo o autor escreveu esse texto, tendo em vista o público ao qual ele quer atingir? Então, pessoal, esse texto não tem um público específico. Na verdade, ele quer atingir a sociedade em geral, a todas as pessoas. Com esse texto, ele tem a possibilidade e o objetivo de sensibilizar as pessoas de forma geral, para que elas tenham uma postura diferente dos problemas que surgirem em sua vida, não se acovardando diante deles. Já na questão 4, diz o seguinte: leia o seguinte trecho retirado do texto. Via chorar muitas vezes, também vi medo em seus olhinhos, porém, isso é humano. As palavras sublinhadas referem-se a quem? Gente, refere-se à criança, refere-se ao anjo, tá bom? Na 5 diz o seguinte: fiquei entupigaitado, não sabia o que dizer. A palavra destacada não poderia ser substituída por. Aí tem uma pegadinha. Tem um advérbio de negação. Não. Então aqui não pode ser substituída diante daquela frase. E a resposta é a letra B, preocupado. Então, terminamos de corrigir o nosso texto e vamos falar um pouquinho
de uma parte da nossa língua portuguesa. Na apostila de vocês, diz ali, ditado ortográfico com as palavras técnicas, né? A gente vai dar um tempo e vamos partir para a polissemia, tá bom? Mas com certeza iremos efetuar essa atividade. Eu já estou preparando-a para vocês. Então, o que é polissemia? Polissemia, poli, né, gente, significa muitos, né? E esse semia, que é sema, refere aos significados. Traduzindo, que as palavras têm uma multiplicidade de significados. E a polissemia, como exemplo, eu posso dizer para vocês: a letra da música do Chico Buarque é incrível. A letra daquele aluno é inteligível. Meu nome começa com a letra D. Vocês viram que nesse exemplo e nessas 3 frases usamos a palavra letra em contextos diferentes. A gente constata, né, que a palavra letra faz parte da polissemia, porque ela tem vários significados. Na frase 1, a palavra é utilizada como música na canção. Na 2, a letra é utilizada como caligrafia. Na 3, ela nos mostra a letra do alfabeto. Então, essa parte introdutória do que é polissemia. A polissemia, ela abrange os sinônimos, os antônimos, denotativo, conotativo e por aí vai. A gente vai conversar hoje sobre os sinônimos. O que são sinônimos? Vocês já ouviram falar? Vocês já ouviram falar em antônimos? Em denotativo? Em conotativo? São palavrinhas que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Sinônimos, né? Sinônimos, ele vem do grego sinônimos e é formado pelas palavras sim, com e onimia, que é nome. Então, é o modo literal, significa aquele que está com nome, que é semelhante. Por exemplo, né? A gente usa os sinônimos quando a gente faz produções textuais, quando a gente escreve até na ficha do paciente. Nós precisamos usar os sinônimos para não ficar um texto repetitivo, um texto cansado, na hora que vocês forem fazer a evolução do paciente. E isso vai ajudá-los, né? Porque são palavras semelhantes. Exemplo de sinônimos: adversário e antagonista, adversidade, problema, alegria, felicidade, alfabeto, abecedário, ancião, idoso, apresentar, expor, belo, bonito, brado, grito, bruxa, feiticeira, calmo, tranquilo, carinho, afeto, carro, automóvel, cão, cachorro, casa, lar, contraveneno, antídoto, diálogo, colóquio, encontrar, achar, extinguir, abolir, gostar, estimar, importante, relevante, longe, distante, moral, ética. Outro exemplo de sinônimos numa frase, por exemplo, bem básico, né? A casa é bonita. Qual é o sinônimo de casa? O lar é bonito. A residência é bonita. Então, esses 3 exemplos, eles não tiveram alteração nenhuma.
Porque casa, lar e residência são sinônimos, são palavras com sentidos semelhantes. Agora nós vamos partir para outro nomezinho, que é os antônimos. Os antônimos, ele vem do grego e corresponde à união das palavras ante, que é algo contrário ou oposto, e onínea, que é nome. Então, os antônimos são palavras com sentidos opostos, com sentidos diferentes. Também nós vamos usar em produções textuais. Por exemplo, a casa está aberta. Aberta, qual é o contrário? A casa está fechada. O menino é alto. O contrário de alto. O menino é baixo. Como exemplo de antônimos, nós temos aberto, fechado, alto, baixo, amor, ódio, ativo, inativo, bem dizer, mal dizer, bem, mal, bom, mal, bonito, feio, certo, errado, doce, salgado, duro, mole, escuro, claro, forte, fraco, gordo, magro, grosso, fino, grande, pequeno, inadequado, adequada, ordem, anarquia, pesado, leve, presente, ausente, progredir, regredir, quente, frio. Então, até agora a gente viu que sinônimos são palavras com sentidos semelhantes e antônimos são palavras com sentidos contrários. Certinho? Vamos lá? Então, polissemia é o estudo da multiplicidade de significados que tem uma palavra. Sinônimos e antônimos. Agora a gente vai para o sentido conotativo e denotativo. Bom, o sentido denotativo é a palavra no seu sentido literal, no seu sentido original, no seu sentido objetivo. Como que ela nasce? Eu sempre me refiro à palavra quando ela nasce com o dicionário. Por quê? Uma dica que o professor dá para vocês é o seguinte: sentido denotativo, né, começa com a letra D de denotativo. Isso a gente pode verificar, denotativo no dicionário. Já o sentido conotativo é a palavra no seu sentido figurado, no seu sentido subjetivo, aonde vai nos mostrar algo, né, que é expressivo. Por exemplo, olha esses dois exemplos que eu vou falar para vocês. Francisco olhou-se no espelho. Nessa frase, a gente verifica ali a palavra espelho. A palavra espelho está no sentido do dicionário, está no conceito do dicionário, de se ver, não é? Então, essa frase, ela está no sentido denotativo, no sentido do dicionário. Já, se eu falar para vocês, Francisco é o espelho de seu pai. A palavra espelho está no sentido de se olhar? Não. A palavra espelho está no sentido subjetivo. Então, aí está no sentido conotativo, que significa que ele é parecido com seu pai.
Observaram a diferença dessa palavra espelho no sentido denotativo e no sentido conotativo. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, aquele homem é um cachorro. Outro exemplo, o cachorro da vizinha fugiu essa manhã. Vamos observar essas duas palavras, essa palavra cachorro nessas duas frases. Por exemplo, aquele homem é um cachorro está na linguagem conotativa, está no sentido figurado. O cachorro da vizinha fugiu essa manhã está no seu sentido próprio, está no sentido denotativo. Aí, a palavra cachorro está sendo usado em dois momentos. Na primeira frase, o termo se refere ao caráter do homem, cachorro, numa linguagem conotativa, que ele é infiel, que ele é mulherengo. Na segunda frase, o termo empregado de forma denotativa, no sentido real, original da palavra cachorro, que ele é um animal doméstico. Na apostila de vocês tem umas atividades sobre toda essa parte que o prof falou para vocês. E eu vou disponibilizar também aqui no Google Apresentações também umas atividades para vocês, que eu achei muito interessante, que diz assim: aponte em qual das alternativas abaixo as palavras destacadas são antônimas. Então, antônimos são palavras com sentidos contrários. Primeiro, Mauro era um rapaz belo e Leonardo muito lindo. 2. Rafaela esbanjava alegria na festa. Ao vê-la, Henrique sorria de tanta felicidade. 3. João era um homem certo com todos os negócios. Já Eduardo fazia tudo sempre errado. 4. O carinho do amigo fazia com que Teresa, aos poucos, retomasse o afeto que sentia por ele. Então, prestem atenção aqui. São 4 frases e uma está com antônimos nela. Então, a número 1, Mauro era um rapaz belo e Leonardo muito lindo. 2. Rafaela esbanjava alegria na festa. Ao vê-la, Henrique sorria de tanta felicidade. João era um homem certo em todos os negócios. Já Eduardo fazia tudo sempre errado. O carinho do amigo fazia com que Teresa, aos poucos, retomasse o afeto que sentia por ele. Qual desses aqui? Vamos partir pela número 1. Belo e lindo são antônimos ou são sinônimos? São sinônimos. Alegria, felicidade são sinônimos. Certo e errado são antônimos. E carinho e afeto são sinônimos. Então, a resposta é o número 3 dessa questão. E aí, vamos pensar. Toda essa parte que tem aqui está na apostila de vocês. Vocês têm ali para completar também. Qualquer dúvida, eu estou disponível para vocês, tanto na nossa sala virtual quanto via WhatsApp, tá bom? Obrigado pela participação de todos. Nos veremos depois no presencial. Um abraço.